Por que ser feminista radical não ajuda a mulher? As feministas radical. Bom, também ser feminista é uma coisa, feminina é outra. Né? Mas ser feminista radical, por que isso não ajuda as mulheres hoje em dia? Não ajuda porque o feminismo radical, eu estou me comparando a um homem. Eu estou lutando. E em nenhum momento, quando a gente luta, alguém vai sair perdendo. E aqui, nesse caso, quando eu trago a feminilidade, eu ganho mais do que eu perco. O feminismo, ele foi bom no começo para defender as mulheres, Os tirar direitos, no os sentido trabalhista, vai ter direitos. 13º, isso foi ótimo. Foi ótimo. A questão é que hoje a mulher, ela quer lutar com o homem, ela quer se... Quando você entra num relacionamento que você quer, quer braço de força, dizendo quem está medindo força, só tem a questão de perder. Então não funciona, não vai funcionar, ela vai ficar desgastada, ela vai se sentir exausta. Aí ela não vai, o relacionamento não vai fluir, porque a feminista ao extremo, ela não vai aceitar ser protegida, ela quer pagar a conta do restaurante, ela quer, não precisa de ninguém para abrir a porta de um carro, não precisa de ninguém para pagar a minha conta, não precisa de ninguém para trocar a minha luz, meu chuveiro, porque eu faço. Então, por que você quer um relacionamento? Fica só. Mas feminista radical, você conhece alguma casada? Nenhuma. Eu estou tentando puxar aqui, você falando, estou tentando que você puxar outro, puxar não sei o quê, falando, nenhuma é casada. Nenhuma casada. Ou se tem, a grande parte está num relacionamento que ela domina. Tá, o que não é o ideal. Que não é o ideal. E quando é radical, você concorda que você faz mais inimizade com a sua pregação ideológica do que conversão? Não é tudo que é radical. Se você vai no radicalismo, porque tem que ser, que isso, na hora todo mundo já, por si só, pelo próprio radicalismo, já se defende. Né? A pessoa que é radical, tudo que é radical, vamos pegar uma outra coisa aqui, vamos pegar a pessoa vegetariana radical. Uhum. O vegetariano radical, tem aquele vegetariano que é de bem com a vida, tranquilo, sossegado, e ele convence com exemplo. Pode até, se for perguntado, falar, porque não come carne, mas como foi perguntado, o conselho tem um preço, o pedir. A pessoa pediu o conselho. Ele converte ao vegetarianismo muito mais do que alguém que chega e faz um escândalo na porta do açougue, faz um escândalo na porta da churrascaria, faz um escândalo se você está comendo um sanduíche, fala que você vai para o inferno, que você é um assassino. Concordo que a pessoa começa a comer carne de raiva. Sim. Isso mais atrapalha que ajuda, né? Essas pessoas mais dividem do que juntam. Você não acha? Acho isso mesmo interessante, que o radicalismo, em todos os excessos, tanto que eu prego dentro do Seja uma Rainha, e para minhas alunas, para as minhas seguidoras, para as minhas leitoras, o equilíbrio, que é uma coisa complicada, principalmente hoje, porque você tem pessoas, você tem dois extremos que acham que defender aquela opinião, que nem você está falando do vegetariano, que o dele é o certo. Eu acho que a partir do momento que você vê o ponto de vista, você sabe, aquele não é o caminho que eu vou seguir, mas respeito, é que onde funciona. Porque a partir do momento que eu prego para você que tem que ser daquele jeito, que só funciona dessa forma, Pronto. acabou o diálogo. Para mim, um lugar que não tem diálogo, não cabe. Não cabe a gente, não cabe. Nenhum radicalismo e nenhum tipo de sociedade, ele foi uma coisa benéfica. Isso serve para a religião, serve para tudo. Onde não tem o diálogo, não tem a conversão. Seja religiosa, seja para qualquer tema. Eu citei aqui o vegetarianismo. Sim, sim. Mas serve para tudo, inclusive para o que a gente está falando. Onde não houver diálogo, não há conversão. Ou seja, eu não converto ninguém para o meu lado. E há o perigo ainda de você jogar gente... Porque concordo que o radicalismo, se eu planto vento, eu colho tempestade. Eu vou, no meu radicalismo, achar radicais do outro lado. Pessoas que vão ficar batendo a boca, gritando. Eu o torno mais do outro lado quando eu sou radical do que se eu dialogasse, eu poderia ter a chance de trazê-la para o meu. Então, a feminilidade, o feminismo radical, você acha que... Não, ele não funciona. Ele mais prega que as pessoas tendem a aceitar aquela posição, aquela situação mais na força do que pacificamente. Então, não vai funcionar. Tudo que é radical, ele tem a tendência a estourar em alguma fase da vida, em algum movimento que vai gerar muitas explosões e muito impacto em cima das pessoas e não vai ser muito benéfico. Uma feminista é uma mulher ferida?
Essa feminista mais grande radical. Assim. É interessante isso. Grande parte, não todas, mas grande parte tem um histórico familiar ou de relacionamentos que não foram bem-sucedidos, famílias, pais que não deram... Porque é muito difícil, eu vou ser sincera para você, Camarés, é muito difícil uma pessoa, uma mulher que foi criada numa família muito estruturada, muito cristã, ela não ver casamento, filhos como bons olhos. Como uma bênção. Isso eu acho muito difícil. Se sua família foi estruturada, sua família, seus pais se amavam, tudo. Estou falando perfeição porque, para mim, essa coisa de relacionamento perfeito, cor-de-rosa, não é assim. Um relacionamento é uma construção. Então, uma feminista, ela prega que os homens estão muito abaixo dela e ela está muito superior. Então, a questão onde que mora... Nós voltamos para a feminista, ela está mais deixando o lado cristão. Eu acredito muito que a família, filhos, uma sociedade em equilíbrio é o futuro para as próximas gerações. Não esse desequilíbrio de achar assim, eu sou forte, eu sou poderosa, eu faço tudo sozinha. Eu acredito que quando Deus até fez o mundo, Ele fez os casais. Eu acredito muito na companhia, na questão do relacionamento, na questão da evolução das pessoas juntas. Deus fez o homem e a mulher, fez o casal. Quando foi Noé, entrou na arca, ele não entrou sozinho, só os homens, só as mulheres, não. Entrou os casaizinhos juntos. Porque só homem ou só mulher não vai ter a descendência. Vai acabar. Ninguém é forte sozinho para se autoprocriar na espécie humana. Mulher sozinha jamais terá filho. Homem sozinho jamais terá filho. É necessária a união dos dois para que haja a perpetuação da espécie. Começa por aí também, falando de biologia. Mas eu acho que somam essas diferenças e faz um poder muito maior. Você ter uma família estruturada é muito bom. E o que eu vejo no feminismo radical é falar que família é coisa do ultrapassada. Não quer dizer que você tenha que ter uma. Por exemplo, quero dar um exemplo para não mostrar radicalismo aqui. Chico Xavier, que eu conheci, que eu fui amigo, que eu convivi uma centena de vezes. Ele não se casou. Foi uma opção dele. Porque ele entendeu que solteiro poderia trabalhar mais no sentido de que eu não tenho horário para nada, eu durmo 2 horas por noite, eu chego em casa atendendo doente 6 da manhã e já vou trabalhar às 7. Para ele serviu muito. E ele nunca falou mal do casamento. Pelo contrário, era o maior incentivador. O maior orador espírita que eu conheço é o Divaldo Pereira Franco. Não se casou, tem 95 anos. Mas tem 600 filhos registrados no nome dele. Mora no local chamado Mansão do Caminho, já teve mais de 60 mil partos, 16 mil partos dentro da instituição. Faz palestra e sempre defendeu o casamento. É que para ele aquilo ali não estava no momento dele. O próprio Jesus de Nazaré era solteiro, não se casou, cumpriu a missão dele, mas nunca ele falou mal de um casamento. Inclusive, o seu primeiro milagre, nas bodas de Caná, transformando água em vinho, era um casamento. Ele era defensor da família. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo porque vai ver, tem alguém que é solteira e falou, não casei até hoje, eu estou condenada ao fogo do inferno. Não, não é isso. Não é isso. Mas a gente está tentando dizer que a família é algo extremamente bom. Tem gente que veio para ser solteiro, ou por karma, ou por opção, mas isso não dá o direito de falar que casamento é coisa ruim, que filho é coisa ruim. Filho, um casamento abençoado, óbvio, né? Porque um casamento onde os dois se matam é um martírio. Aquilo é um campo de concentração moderno. Mas o casamento é uma bênção no sentido de você aprender coisas novas, com seus naturais desafios. Os filhos são uma bênção. Você nasce de novo. Eu vejo pelo Estevinho agora, que é o meu terceiro filho, quando ele nasceu, é como se a minha vida estivesse começando com o nascimento dele, é como se eu não tivesse... Depois que ele nasceu, eu descobri que nasci com ele também. Então, uma maravilha, é uma coisa... E tem pessoas, assim, aquelas feministas radicais, que pregam realmente que não, casamento é coisa do passado, filho você não deve ter, você deve aproveitar. Mas ela nasceu porque o pai e a mãe dela, né, teve um casal que a procriou. Interessantíssimo. Eu fiz uma enquete um dia desse, quem queria ser mãe.
Porque eu já encontrei, tive alunas que elas já tinham passado dos 40, como elas a independência financeira, tudo, não que não é questão, a idade biológica para até ter filhos até os 35, 40. Sim. Passando disso, já é uma gravidez de risco. É, não que você, já é mais complicado. você- Dá, sim. mas você já entra Uma coisa biológica. nas exceções. Nas exceções. Então, aonde que mora a questão? Você não tem idade de você ser mãe, mas querendo biologicamente, se você for uma mãe até os 35, máximo 40, você vai curtir melhor seus filhos, você vai ter outro estilo de vida, porque é diferente você ter 50 anos e ainda ter uma criança pequena. Uma criança. E educar essa criança, gerações. Deus faz tão perfeito que ele já falou, entre os 25 aos 35, ao máximo 40, você ter filhos. Passando disso, já fica... Não que é impossível, você pode ser mãe com 40, com 50, não tem problema. Mas você já está cansado, muitas vezes, você já trabalhou, você não vai ter tanta paciência de cuidar daquela criança. Tudo tem... As pessoas não entendem que tudo tem idade para algumas situações, para ser mãe biologicamente. Se você quiser adotar, não tem problema. Você pode adotar com a idade. Mas você está cansado. Eu acredito que uma pessoa de 50 anos não vai ficar correndo atrás de uma criança de 1 ano, de 5 anos, porque eles são cheios de energia. Você que gostou desse corte e lembrou de algum amigo, amiga, quando assistiu, indique para eles.